Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino. Continuando aquela pegada de análise de bibliotecas, hoje faremos uma análise da estrutura da biblioteca Servo, uma biblioteca certamente muito utilizada por vocês, a Servo.h, para o controle de servomotores, como sabemos. Este vídeo é um oferecimento da Philip Flop. Acesse philipflop.com, faça o seu cadastro, adicione itens no carrinho, tem muita coisa para o seu projeto. Arduino, shields, sensores, módulos, motores, muita coisa mesmo. philipflop.com, primeiro link da descrição, faça agora o seu cadastro. Vamos para a aula de hoje. Segura aí. Aqui está a biblioteca Servo, que está dentro da pasta Libraries da IDE do Arduino. A versão mais atual da IDE do Arduino já traz a Servo inclusa, mas eu vou deixar para download disponível como sempre aqui na descrição. Clique em mostrar mais, sempre confira todos os links da descrição que tem links interessantes. Então Servo.h. Nós temos aqui o arquivo de keywords, que você já sabe, que são as palavras-chave para ficarem coloridas lá na IDE do Arduino. Source, que são os códigos-fonte, e examples, que são os exemplos que aparecem na própria IDE. Nos exemplos, vamos analisar inicialmente o knob, que é para controle com potenciômetro, que está aqui. Então veja que tem a inclusão da Servo.h, então a biblioteca facilita bastante isso. Cria um objeto, que o projetista chamou de myServo. Aí duas variáveis aqui, o pino do potenciômetro e uma com o valor. O objeto .attach e o pino digital que você vai utilizar para o controle. Para quem não sabe, o servo motor é um dispositivo em que alimentamos com entre 5 e 6 volts. Ele tem um pino de sinal. Este pino de sinal recebe um pulso de duração de cerca de 1,5 microsegundos. Aliás, 1,5 milissegundos para que ele fique centralizado, ou 1500 microsegundos, até lá por 2,2 mili, para ele totalmente para um lado, pode ser considerado 180 graus, e 0,6 mili ou 600 microsegundos para os 0 graus. Alguns consideram menos 90 a mais 90, mas é uma questão aí de interpretação. E aí aqui, então o servo estará ligado no pino 9, esse pino 9 que vai gerar estes sinais. Ele faz uma leitura do pino do potenciômetro e um mapeamento. Veja que aqui o range do conversor AD de 0 a 1023 passa a ser o range de ângulo do servo de 0 a 180, armazenando isso no valor. Com a função write e o parâmetro valor, você movimenta o servo. Basicamente é isso. Observe que write serve para escrevermos o valor em graus para a movimentação do servo e ela é bem útil mesmo. Vamos agora ver rapidinho a sweep, que é o outro exemplo que temos. A sweep basicamente faz o servo se movimentar ora para um lado, ora para outro, de forma automática. Então está aí a sweep. Bem fácil de entender também. Mesmo sistema, servo.h, objeto mais servo, e aí uma variável global de posição. O exemplo também liga o servo no digital 9 do Arduino e faz um for com a posição de 0 a 180. Como você está vendo, progressivo. Escreve a posição, atualizando o servo, e depois faz um for de 180 até o 0 regressivo, atualizando a posição. Então o servo vai movimentar para um lado e movimentar para o outro. Muito bem, estes são os exemplos já com a biblioteca. Aqui, dentro da servo, então em source, nós temos de forma muito interessante os algoritmos previstos para outros microcontroladores aqui, além do AVR. Então uma biblioteca mais ampla, mas os arquivos que nos interessam hoje são o AVR. Tem um arquivo .h principal aqui, que seleciona o tipo.
E dentro do AVR tem sim o CCP, o C++, com as funções propriamente ditas e um arquivo servo timers que seleciona o timer de acordo com o Arduino. Para quem não sabe, o servo, a biblioteca servo, utiliza o timer 1 do Arduino. Ok. Vamos para o Notepad++. Então aqui no Notepad++, temos o arquivo keywords.txt. E uma coisa que eu não mencionei para vocês é que vocês podem colocar comentários na keywords, e é aí com o hashtag, ou sustenido, ou jogo da velha, ou octothorpe, enfim, você decide como vai chamar esse símbolo aí. Esse é o comentário dos keywords. Veja que temos o servo como keyword 1, o keyword principal aqui, o nosso objeto, o nosso construtor. E aí nós temos as funções e métodos attach, detach, write, read, attached e write microseconds e read microseconds, todos keywords 2 ou keywords 2 para ficarem coloridos quando você digitar na ideia do Arduino. Keywords.txt é opcional, porém é bem válido, assim você sabe que está digitando certinho o nome da sua função. Então sempre que criar a sua biblioteca é interessante colocar os keywords desta forma. Servo.h. Então, a servo.h tem novamente as diretivas if and def, chamaram de servo_h, aí define o servo_h para não recompilar tudo. Utiliza uma biblioteca inttypes.h, auxiliar aí, e aí faz as definições conforme o processador. No nosso caso nos interessa o AVR, o AVR está aqui. Dentro da pasta AVR tem a servotimers.h, algumas constantes auxiliares e algumas estruturas auxiliares. E aqui a classe servo, então o construtor é o servo. Então veja que já tem o protótipo das funções aqui, attach, você tem duas opções para a função attach, colocar apenas o pino ou colocar o range de valores mínimo e máximo. Como vimos na linguagem C++, você pode ter funções com o mesmo nome, mas com parâmetros distintos. O compilador identifica qual função você está evocando de acordo com os parâmetros utilizados. E as demais funções declaradas aqui, na classe pública e na privada, temos algumas variáveis. Temos um inteiro de 8 bits e dois inteiros de 8 bits com sinal. Basicamente é isso no servo.h. Servo.timers. Aí ele tem enumerações aqui. Isso já é da linguagem C, ANSI. Ele enumera aí as opções de acordo com o microcontrolador. Então, por exemplo, deixa eu encontrar aqui o nosso ATmega 2560, por exemplo, que é do Arduino Mega, utiliza os timers que estão enumerados aqui, 5, 1, 3 e 4. Só para você entender esse arquivo aí. Servo.cpp, então, é o arquivo mais robusto, pois tem a definição, ou melhor dizendo, a construção das funções que estão definidas na .h. Então ele inclui as bibliotecas, veja que ele trabalha com interrupções da família AVR, então é uma biblioteca bem bacana, pois utiliza fontes de interrupção. E novamente não vou analisar linha a linha os códigos, a intenção dessas aulas sobre bibliotecas já prontas é trazer uma visão geral da estrutura das bibliotecas para você ter mais ideias e mais conhecimento sobre isso. Podemos inclusive trazer mais aulas de criação de biblioteca. Sempre conto com a sua opinião aí, se quiser, podemos preparar para vocês. E aí, como pode ver, é um arquivo bem extenso. Tem aqui uma função estática para inicialização da interrupção, que trabalha direto com os registradores aqui. Por exemplo, aqui o timer 1, TCCR1A, TCCR1B, e o conteúdo dele iniciado em 0. Então é bem bacana isso, como podemos observar. E lá embaixo nós temos as funções específicas da nossa classe. Então servo, o servo, está aí a função
para a declaração de objetos no código. A attach, que tem como parâmetro o pino, cujo servo será associado. Veja que eles utilizam o conceito de callbacks aqui nestes exemplos. Também é um conceito de tópicos avançados, o conceito de callbacks da C++. A .attach, a detach, a write. Então observe que a write limita os valores. Podemos ver aqui o valor, então de acordo com a largura de pulso, e o valor de ângulo, se menor que 0 igual a 0, se maior que 180 igual a 180. Se você quiser modificar de menos 90 a mais 90, pode trabalhar em uma segunda função .write, por exemplo, se você preferir este range, mas a biblioteca aqui por padrão tem o range 0 a 180 graus para o servo. Basicamente é isso. Como eu falei, analisar linha a linha torna-se demorado e tedioso. Isso fica para você fazer aí na sua casa, mas é importante ter o conhecimento da estrutura das bibliotecas e aí poder criar as suas com mais ênfase, com mais conhecimento, inclusive, de como as bibliotecas já existentes são desenvolvidas. Beleza, galera, para a aula de hoje é isso. Mais uma aula sobre bibliotecas. A galera gostou bastante das últimas duas videoaulas, então decidi fazer mais uma sobre a biblioteca Servo. Semana que vem vamos ver ainda o conteúdo, talvez um projeto, talvez a criação de uma biblioteca novamente, ou a análise de alguma biblioteca. Se você tiver bibliotecas que queira que analisemos desta forma, estruturalmente, deixe seu comentário aqui embaixo que podemos considerar. Esse foi mais um vídeo do curso de Arduino. Deixe aquele like para nos ajudar. Inscreva-se no canal se é novo por aqui, botão inscrever-se. Clique no botão, marque o sininho do lado para receber as notificações. Que aqui tem muitos cursos, séries, projetos, também tem promoções. Então é importante você receber em primeira mão marcando o sininho. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.